Olá, muito boa tarde para você. O governo federal lança agora o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025, com um recorde de 76 bilhões de reais no crédito rural. Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo o anúncio com o presidente Lula. Vamos lá. Vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braz Lage. Presidente da Fundação Banco do Brasil, Cleiton Moraes. Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Aristides Santos. Coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, Josana Lima. Representante do MST, Séries Radish. Obrigada. Estamos ao vivo aqui no canal Gov com o início da cerimônia de anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025. Será anunciado, portanto, esse Plano Safra nesse evento no Palácio do Planalto, que conta com a presença e a participação do presidente Lula, que está ali embaixo cumprimentando as pessoas e já se direciona ao palco para o início da cerimônia. De um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafiam nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Ótimo. Agora, assistiremos à exibição de vídeo do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O que é agricultura familiar para você? Agricultura familiar é cultivar junto, é colher junto, é cooperação, é produção sustentável, é mais alimento saudável na mesa de todas as brasileiras e brasileiros. E a agricultura familiar é a cara do Brasil. É aquele famoso prato bem feito que tem o gostinho e o tempero da região onde é servido. É tecnologia, é agroindústria e é também a preservação da cultura alimentar do nosso povo. É a produção de homens e mulheres do campo, das águas e das florestas, que da terra-mãe tiram os alimentos que alimentam o Brasil. E para fazer crescer ainda mais essa produção de alimentos, chegou o novo Plano Safra da Agricultura Familiar. Com mais incentivos à produção sustentável de alimentos saudáveis e da nossa sociobiodiversidade. E chega com uma grande novidade: a criação de um fundo que irá garantir o acesso ao crédito rural aos agricultores familiares e suas cooperativas, além de uma nova linha para a compra de máquinas específicas para pequenas propriedades. Vem com mais crédito para as mulheres rurais, que têm liderado a produção de alimentos. E também com uma nova linha para a juventude. Afinal, juventude é sucessão rural. E claro, com mais estímulos à produção de alimentos que não podem faltar no nosso prato. Esse é o novo Plano Safra da Agricultura Familiar, das famílias do campo para todas as famílias do Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ouve-se agora o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Eu quero cumprimentar todas, cumprimentar todos, cumprimentar nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar todos os colegas ministros, me permitam cumprimentá-los também, mas antes cumprimentar a companheira Janja Lula da Silva, que tão presente está na vida nacional. Cumprimentar os colegas ministros, nas pessoas do ministro Márcio Macedo, ministro Luiz Marinho, ministro Fernando Haddad, ministro Rui Costa, ministro Wellington Dias e ministra Marina Silva. Cumprimento também os governadores presentes, governador Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Cumprimentar os líderes no Congresso Nacional, deputado Zé Guimarães, senador Jacques Wagner. Cumprimento toda essa bancada maravilhosa que tanto defende a agricultura familiar, que está em peso aqui. Me permitam cumprimentá-los todos, nas pessoas da deputada Gleisi Hoffmann e do senador Beto Faro. Cumprimento os movimentos do campo, o MST, a CONTAG, a FETRAF, o MPA, em nome de vocês, todos os trabalhadores do campo, a CONTAG também, todos os trabalhadores do campo do Brasil. Cumprimento os empresários, pessoal da área de máquinas, nas pessoas do presidente da Simers, do presidente da Anfávia e do presidente da ABIMAC. Cumprimento os presidentes de banco, Lessa, do BASA, Paulo Câmara, do Banco do Nordeste, aqui representando a presidenta do Banco do Brasil, que não passou bem nessa manhã, o Liguta. Cumprimento o BNDES, nas pessoas da Tereza Campelo e da Maria Fernanda Coelho. E assim quero cumprimentar todos vocês presentes aqui. Este é o segundo Plano Safra da Agricultura Familiar do presidente Lula. Presidente Lula, nós tínhamos um dilema,
que o senhor nos ajudou a resolver da melhor forma. Nós não sabíamos se dava para apresentar um plano safra ainda maior do que o ano passado, em termos de volume de recursos, ou se a gente deveria manter o volume de recursos e diminuir os juros. E o dilema o senhor resolveu de uma maneira muito bacana. O senhor permitiu aumentar o volume de recursos e diminuir os juros que nós vamos apresentar hoje aqui nesse momento. Então, muito obrigado, presidente Lula. E eu quero falar do plano safra anterior e peço para quem esteja aqui no controle nos ajudar a falar do plano safra anterior. Plano safra anterior, nós aumentamos 18% no total de operações e 12% no total de contratos. E eu queria que passasse para a próxima, mostrar o aumento do financiamento, tendo em vista que o objetivo do presidente Lula é que esse financiamento chegue a todo o país, a todos os agricultores familiares. E aumentou 132% no Amapá, 111% no Piauí, 98% no Rio Grande do Norte, governadora Fátima, 91% no Ceará, 89% no Pernambuco, 81% no Maranhão, 72% na Bahia, 50% no Acre, 42% no Amazonas e 25% em Minas Gerais. E agora, eu queria mostrar o que foi o plano safra do governo passado. Foram 53 bilhões de reais o plano safra do governo passado. O governo Lula entrou, botou 71 bilhões de reais, 71 bilhões de reais. E agora, esse ano, hoje, o presidente Lula lança um plano safra com 76 bilhões de reais, 43% de aumento dos recursos para a agricultura familiar. Isso justifica César Aldrigues, Edgar Preto, Coriteac e Jamil e o Luciano, isso justifica a recriação do MDA. É a prioridade no Brasil para fortalecer a agricultura familiar, como também a agricultura empresarial. O Fávaro, hoje à tarde, vai lançar o seu plano safra. Mas se eu falei 76 bilhões para o PRONAF, nós agora estamos apresentando um valor de 85 bilhões no total do investimento. Aí está 1 bilhão para o Garantia Safra, 2,4 bilhões para os programas de compra pública, 5,9 bilhões para o Proagro Mais, Ater, Ecoforte e PGPM-Bio. Quais são as linhas do Plano Safra? E aí eu queria conversar, porque para construir esse Plano Safra foi feito uma escuta com todos os setores, com o setor de máquina, com os agricultores familiares, com os bancos, com a sociedade, com os técnicos, para chegar nesse propósito aqui. Primeiro, baixamos juros. No primeiro ano a gente baixou de 5 para 4 e agora baixou de 4 para 3 para a produção de alimentos. O que o presidente Lula quer é alimento saudável, barato, fartura na mesa do povo brasileiro. Então, para arroz, feijão, mandioca, fruta, legumes, verduras e leite, o juro vai para 3%. Quero dialogar com você, agricultor familiar do Brasil. 3% de juros para a produção de alimentos. E se forem alimentos orgânicos, e se forem alimentos da agroecologia e da biodiversidade, 2% de juros. Alimentos agroecológicos e também o açaí, babaçu, castanha do Brasil, pequi, guaraná e umbu. Ministra Marina, 2% de juros para essa finalidade, como discutimos com a senhora e com o ministro Fernando Haddad e com o Fávaro, uma linha de agricultura de baixo carbono. Presidente, o leite, o senhor entrou
conseguiu diminuir a importação de leite e nós estamos lançando uma linha para a produção de leite de 3% para alimentação animal, medicações, produtos de higiene de ordenha e tanques. De 3% também para aquisição de embriões. Eu quero agradecer o Evandro Guimarães, que nos ajudou, e a Embrapa, nossa Silvia Machuá, na questão do leite. Aquisição de embriões, qualificação para a produção de fêmeas leiteiras, melhoramento genético, reforma e construção de instalação, formação e recuperação de pastagem, 250 mil de limite, 3% ao ano. Máquinas, equipamentos de pequeno porte, incluindo tanques de resfriamento e ordenhadeira mecânica, até 50 mil, 2,5% de juros aqui. Esse é um juro, como a gente costuma na linguagem popular, chamar de um juro de pai para filho, não é isso? Não? Então, esse é. E como a preocupação do presidente Lula é a preocupação para que tenha arroz na mesa do povo a um preço barato, nós estamos lançando o programa Arroz da Gente, que é plantar arroz em todo o país, estimular a produção de arroz através de contratos de opção para ampliar a produção de arroz até 200 mil toneladas para a agricultura familiar. E esses são os instrumentos estimuladores para o plantio de arroz: crédito, acompanhamento técnico, fomento, uma semente que a Embrapa desenvolveu para as outras regiões, para arroz, beneficiamento, comercialização e contratos de opção. E linhas sustentáveis para investimento em agroecologia, bioeconomia, semiárido e florestas produtivas. Ministra Marina Silva, florestas produtivas é da lavra comum dos dois ministérios e a taxa é de 3%. E há uma redução no custeio numa taxa de 2%, junto com ativadores de crédito que fazem o planejamento para o agricultor e para a agricultora desse processo. E aí o florestas produtivas, isso é, a recuperação florestal com espécies que deem um resultado econômico. No Nordeste, no Norte, em todo o país. No Norte, o tema do açaí, o tema do cacau, o tema do cupuaçu, enfim, como que a gente faz uma recuperação florestal em que a floresta de pé valha mais para o agricultor. E é por esse aspecto que nós estamos lançando aqui o Florestas Produtivas, e no Pronaf vai ter 80 mil, de 80 mil parte para 100 mil, com juros de 3% ao ano. E aí, presidente, como o agricultor tem que esperar o resultado, o reembolso é até de 20 anos e uma carência de 12 anos para as florestas produtivas. Aqui, e hoje eu quero agradecer muito o BNDES, e a Tereza Campelo mandou me dizer que não vai assinar só, mas que já está no ar o Ecoforte. Obrigado, Márcio Macedo, que nos ajudou muito nesse processo. Obrigado, Tereza. Obrigado, Maria Fernanda, que é uma demanda de vocês, que é um programa de agroecologia. São 100 milhões para o Ecoforte e um edital que está sendo lançado aqui pelo MDA de 35 milhões, chamado Edital da Terra à Mesa, para promover a transição agroecológica da agricultura familiar. Eu aprendi com o Clênio, que está aqui, que nós estamos vivendo uma revolução de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica e que nós temos que aproveitar essa janela e investir na agroecologia. Presidente, um programa que faz os seus olhos brilhar é o programa de mecanização e de tecnificação no campo. E o senhor sempre ficou preocupado com isso. E eu quero agradecer a nossa equipe, que junto com a indústria de máquina, apresenta hoje, primeiro, os dados. Nós aumentamos 46% na venda de equipamentos no Brasil. Saímos de 136 mil para 200 mil contratos.
O valor contratado saiu de 7,7 bi para 9,9 bi, um aumento de quase 30%. E aí, essa nova linha do Mais Alimentos, a gente quer pedir para fazer uma máquina menor, uma máquina mais familiar ao agricultor familiar. A máquina que entra na propriedade dele. E nisso, a gente quer aqui microtrator, motocultivador, roçadeira, encilhadeira, implemento para agrofloresta, agricultura sustentável, estufa. E aqui, nós estamos colocando uma linha de financiamento de 50 mil, até 50 mil, o juro vai ser de 2,2% para a compra desse equipamento. E por isso, nós vamos ter um juro de 2,5% para a compra desse equipamento. O juro estava em 5%, ele vai para 2,5%. E por último, nessa fase aqui, não terminando aqui, mas nós melhoramos a inclusão produtiva, ministro Wellington, do agricultor familiar. Como? Melhorando o microcrédito. O microcrédito, ministro Rui, ele teve um aumento nesse período, do ano passado para cá, de 34%. Saiu de 655 mil operações para 879 mil operações. E em valores contratados, teve um aumento de 94%, quase dobrou. Saiu de 3 bi para 5,94 bi o microcrédito no Brasil. E o que vai ser o microcrédito novo? O microcrédito novo vai ter um valor de R$ 35 mil para a família, para o núcleo familiar, para fazer a sua inclusão pela via econômica, para que esse agricultor dê um salto na sua produção. Bom, as mulheres, e aí, Janja, as mulheres estão como prioridade no nosso Plano Safra da Agricultura Familiar, teve um aumento de 34% na quantidade de operações. Saímos de 362 mil operações e fomos para 484 mil operações. Em termos de valor contratado, para as mulheres, foi de 4,1 bi para 6,6 bi, 61% de aumento. E das dirigentes dos movimentos, quero parabenizar você, Séries, e a Josana, que hoje estão aqui conosco nessa mesa, que tão bem defendem as mulheres no campo brasileiro. E para as mulheres em geral, nós estamos soltando aqui 2 editais que vêm da Marcha das Margaridas. Um edital de 30 milhões para a organização produtiva e econômica de 300 organizações femininas e um edital de 30 milhões para os quintais produtivos. Mulheres e juventude, sucessão rural, para garantir que o jovem permaneça no campo. Eu quero lembrar que o presidente Lula retomou o Pronera, 80 milhões para a educação no campo. E agora a linha para o Pronaf-B é de 8 mil para o jovem e para o Pronaf Jovem de 25 para 30 mil para o jovem. E aqui tem uma outra grande novidade, é um apoio às cooperativas e associações da agricultura familiar. Osni Cardoso, nosso secretário da Bahia, que está ali com o Tita. Programa Coopera Mais Brasil vai ter 55 milhões para 700 cooperativas e no Pronaf as cooperativas poderão tomar 33 milhões de custeio, 50 milhões para a agroindústria, 55 milhões de cotas partes e a cooperativa central terá 55 milhões, aumentando assim o seu investimento nas cooperativas. Mas alguém poderia falar, isso aqui é muito bom, isso aqui é bom demais, mas eu não tenho como pegar, não é isso não? Essa é a grande novidade, ministro Haddad, ministro Rui,
desse Plano Safra. Vai ter um fundo de aval para avalizar a tomada de crédito pelas cooperativas e pelos agricultores familiares no Brasil. Um fundo de aval. Para não dizer, presidente, que é um fundo de aval, são 3 fundos de aval. Primeiro, o Fundo Garantidor de Operações, FGO. Segundo, um fundo de aval às micro e pequenas empresas, FAMP-Sebrae. Quero agradecer, Décio Lima, ao Sebrae, por esse programa. E um fundo garantidor para investimento, FGI, BNDES, que foi a inauguração da Maria Fernanda Coelho, lá no BNDES. Quero agradecer muito ao BNDES e você também, Tereza Campelo, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. E vai ter também, para o agricultor que receba até R$100 mil, ele pode entrar nesse fundo de aval. Para os assentados, quilombolas, indígenas, nossa ministra Sônia Guajajara e Aniele, nós aqui temos agora um novo programa. Primeiro, ampliando a assistência técnica. O Pronaf-A vai ter uma linha de custeio de 20 mil com 1,5 de juros. Lá no Mato Grosso do Sul, no estado do governador Riedel, indígenas já estão pegando o Pronaf. Nós queremos que aqueles que consigam pegar, peguem no Brasil. Quilombolas igualmente. E também a reforma agrária possa pegar o Pronaf. Estamos aumentando o Pronaf-A, que são essas 3 modalidades, de 40 mil para 50 mil. E agora uma nova linha, porque muita gente fala, olha, eu não consigo crédito porque eu não tenho regularização fundiária. Então tem uma linha aqui para financiar a regularização fundiária, levantamento, plano altimétrico cadastral, registro em cartório, para resolver, ministra Marina, o tema da propriedade e do CARF. Então 10 mil de financiamento, 3 anos de carência e 10 anos para pagar. Presidente Lula, nós sabemos que as mudanças que o senhor está operando no Brasil faz com que o povo tenha renda. E aquele que tem renda quer comer e se alimentar melhor. Foi por isso que o senhor já, em 1 ano e 7 meses, tirou 24 milhões de pessoas do mapa da fome. E é por isso que o desafio de todos nós é produzir alimentos saudáveis para a mesa das famílias brasileiras. E é por isso que nós estamos aqui lançando com o senhor, e eu quero agradecer muito, em primeiro lugar, presidente, o senhor pela batalha que o senhor está fazendo para diminuir juros no Brasil, junto com o ministro Fernando Haddad. É fundamental que o dinheiro esteja disponível para a produção de alimentos no nosso país. E esse Plano Safra é um exemplo disso. Ao mesmo tempo, presidente, dizer do grande desafio que nós temos de melhorar nesse momento de mudanças climáticas, nesse momento de fortes mudanças tecnológicas, que o agricultor familiar acesse as tecnologias disponíveis para a produção de alimentos. Quero agradecer muito todos que ajudaram na produção deste plano. Quero agradecer a nossa equipe, nas pessoas da Fernanda Machiavelli, do Vanderlei Ziger, do José Henrique, do César Aldrigue, do Edgar Preto, do Coriteac, do Jamil e do Luciano, e dos diretores que estão aqui. Eu estou vendo o Edmilton lá no fundo, está o Moisés aqui, e a Ana Terra, que está inaugurando agora a sua presença no nosso ministério. Quero agradecer, presidente, imensamente o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad, junto com o Guilherme Melo e juntos com o Gilson Bittencourt, discutiu conosco todas essas medidas. Quero te agradecer muito, Fernando Haddad, por isso. Uma salva de palmas, como o presidente Lula está puxando para o Fernando Haddad. Quero agradecer igualmente a equipe da Casa Civil, que foi muito parceira, ministro Rui Costa, que trabalhou muito junto com a Miriam Belchior e junto com o Bruno Moretti. E, por fim, presidente Lula, quero agradecê-lo imensamente
porque o Senhor nos propicia, nesse dia de hoje, um salto maior, que nós queremos uma agricultura familiar fortalecida e que esse alimento chegue em grande quantidade e qualidade na mesa do povo brasileiro. Viva a agricultura familiar! Muito obrigado. Fará uso da palavra a representante do MST, Seres Haddech. Obrigada. Tá bom. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais e um especial bom dia ao nosso querido presidente Lula e, em nome dele, a todos os camponeses e camponesas que diariamente, como num ritual sagrado, se levantam cedo, com frio, chuva ou cansaço, para tirar o leite, lavrar a terra, colher alimentos e produzir dignidade para suas famílias e para o povo brasileiro. É muito especial estarmos aqui diante do anúncio do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Num passado recente, comemorávamos seu retorno, após anos de ofensivas e retrocessos. Neste ano, apostamos em sua melhoria, inovação e continuidade, como parte do processo de reconstrução do Brasil. Ao assumir o enfrentamento à fome e às mudanças climáticas como duas grandes prioridades de governo, o nosso presidente assume também uma missão histórica: devolver ao povo brasileiro a condição de trilhar com autonomia a construção de um projeto de país. Isso porque sabemos que acabar com a fome é mais do que comer. E reconstruir um mundo sob bases ecológicas é lançar-se numa profunda transformação das relações de produção que hoje, em ampla maioria, não só impedem o avanço, mas também destroem o que se apresenta como alternativa de resistência e saída para a complexa crise civilizatória e humanitária que estamos vivendo. Por isso, neste ato, não poderíamos deixar de falar em valores. As mais de 400 mil famílias assentadas e 75 mil famílias acampadas, organizadas em 185 cooperativas e 1.900 associações, processando alimentos de 120 agroindústrias e zelando mais de 100 milhões de hectares de terra, dizem: a reforma agrária é o caminho para o combate à fome e para a consolidação de um projeto soberano e popular de agricultura. Esse é o valor da cooperação. Não basta sermos o maior produtor de arroz orgânico da América Latina se há milhares de vidas, histórias e um Estado por reconstruir. E é produzindo alimentos saudáveis, plantando árvores e semeando esperança que acreditamos que podemos fazer a diferença. Esse é o valor da agroecologia. Como prática permanente, alcançamos milhares de toneladas de alimentos saudáveis distribuídos para a população periférica. Esse é o valor da solidariedade. Às vítimas do genocídio em Gaza, em sua maioria mulheres e crianças, chegou, por mais de uma vez, toneladas de alimentos oriundos das cooperativas de reforma agrária do Brasil, em parceria com o governo brasileiro. Isso lhes permitiu sentir-se menos só e assim acreditar e resistir pelo direito de viver em seu território. Esse é o valor do internacionalismo. Por isso, presidente Lula, ministro Paulo, ministro Márcio Macedo, que tanto tem se esforçado para a retomada da participação social no governo e na sociedade brasileira, demais ministros, ministras, lutadores do povo brasileiro, nós estamos aqui não só para comemorar anúncios, mas sim para reafirmar compromissos. Compromisso em seguir semeando, plantando, produzindo, acreditando, mas, sobretudo, compromisso em seguir lutando por condições e conquistas que nos permitam acessar massivamente políticas públicas efetivamente comprometidas com o fomento à produção de alimentos, ao estímulo ao cuidado com a natureza, ao combate aos agrotóxicos, à cooperação com incentivos, redução de juros e desburocratização do acesso aos créditos. E que o Plano Safra seja esse caminho. Esse não é só um valor, mas uma ação concreta, com o povo e para o povo. Esperançar. E viva a agricultura camponesa e familiar.
Ouve-se neste momento o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, Aristides Santos. Boa tarde para cada companheiro, para cada companheira, todas as pessoas aqui presentes. Saudando aqui o presidente, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva e a companheira Janja, cumprimento todos vocês, cumprimentando aqui os ministros Paulo Teixeira e Márcio Macedo, MDA e Secretaria-Geral da Presidência da República, cumprimento os demais ministros na mesa, os ministros presentes e todas as suas equipes, que é importante destacar o papel dos ministros, mas os valiosos quadros que vocês têm nas equipes é que faz com que a gente consiga produzir os resultados aqui apresentados pelo ministro. E aqui, presidente, desde a apresentação da pauta da Terra Brasil, eu quero destacar também entre nós que é importante registrar os bancos nessa tarefa, importante na execução, o BNDES com papel estratégico para a gente conseguir o volume de recurso, o papel dos movimentos sociais nessa negociação. Aqui vão falar 3, 4 pessoas pelos movimentos, mas aqui nós temos possivelmente mais de 40. Então, nós já agradecemos aos movimentos que democraticamente aceitam que 3 ou 4 aqui representam a todos. E o nosso esforço aqui, apesar do tempo curto, para tentar passar a nossa mensagem. Cumprimentar todos os movimentos, na pessoa da companheira Vânia Pinto, a nossa secretária de Política Agrícola da CONTAG, que coordenou junto com Edjane, Sandra e Alaí o Grito da Terra Brasil, que foi entregue ao senhor, mais de 2 horas de conversa, e naquele momento nós estabelecíamos todo um processo, foram em torno de 20 ministérios que nós conversamos, várias equipes, vários momentos, várias reuniões, e aqui eu quero destacar os resultados do Plano Safra, que no Plano Safra do ano passado eu dizia aqui que o Plano Safra, presidente, não era o ideal, mas era o Plano Safra possível. Hoje eu te digo, presidente, e os que estão aqui presentes, que este é o Plano Safra bem melhor do que foi o Plano Safra do ano passado, que nós avançamos inclusive em várias linhas, porque o Plano Safra, a política para o campo, ela tem que estar integrada a várias políticas. E essa mesa aqui dos ministros e dos que não vieram e das equipes dos ministérios que estão aqui representadas mostra a grandeza do campo, a importância dessa política e o trabalho que foi feito. E quero destacar aqui o Proagro, que é o nosso seguro da agricultura familiar brasileira. O Proagro, nós chegamos na pauta do Grito da Terra Brasil e encerramos hoje, ou podemos dizer, com o lançamento das 2 medidas recentes pelo Conselho Monetário Nacional, onde começamos com divergências muito grandes, com situações que beiravam o preconceito, que o que pesava era a corrupção, e nós dizíamos que os corruptos sejam identificados, investigados e punidos. Agora, a agricultura familiar brasileira, o PRONAF não pode pagar a conta dos que estão fazendo mau uso do programa pelo país afora. E nós conseguimos, presidente, convencer mentes e corações. E tinha ministro, tinha gente do Banco Central, de diversas equipes que tinham opiniões muito divergentes. E nós conseguimos construir convergências e prova na prática a importância da democracia e de ter um governo democrático. Porque em outro ambiente o PRONAF não existiria mais. A agricultura familiar teria perdido uma das suas grandes conquistas ao longo da nossa história de mais de 30 anos de lutas. Então, companheiros e companheiras, para concluir, dizer que o Plano Safra agora, ainda avançar mais na política para as mulheres, trazer a novidade de um crédito especial para a juventude rural brasileira, que precisa ter investimento para fazer a sucessão rural, é algo extraordinário que nós temos que reconhecer de avanço nesse processo. Também é importante dizer que a política de juros, considerando o cenário que passa o país e o mundo, porque nós não estamos separados, é algo também importante.
E ainda ter mais volumes com as dificuldades financeiras que tem o Estado brasileiro, temos que reconhecer. Ainda não é o suficiente, também podemos dizer, mas estamos caminhando desse processo. Agora é importante, presidente, que os ministérios como um todo, cada dia e a cada hora, vá compreendendo cada vez mais a importância dos povos, do campo, da floresta e das águas. Sem reforma agrária, não há desenvolvimento do campo. Sem uma agricultura familiar pujante e organizada, produzindo alimentos saudáveis e sustentáveis, nós não vamos ter alimento a preço justo para quem produz e para quem consome. E encerro dizendo que no Proagro, como no todo, tivemos uma importância muito grande da participação dos companheiros de todas as federações do Brasil, que são 27 na CONTAG, são quase 4.000 sindicatos. Mas quero dar um destaque também ainda no Proagro em relação à região Sul, os companheiros das nossas 3 federações do Sul, que tiveram aqui dirigentes e técnicos nos ajudando nessa construção. E fecho, mais uma vez, reafirmando a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, em especial aos agricultores familiares. Guerreiros e guerreiras que estão no processo de reconstrução daquele Estado, como nós estamos tentando, comandados pelo presidente Lula, reconstruir o país. Viva a agricultura familiar, viva a democracia brasileira! Pronuncia-se, neste instante, a coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, CONTRAF, Josana Lima. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ministro Paulo Teixeira, Márcio Macedo, todas e todas companheiras e companheiros e todas as autoridades aqui presentes. Quero iniciar minha fala com uma pergunta: para que serve a utopia? E já respondo: para que a gente, eu e todos que estão aqui, não deixem de caminhar. Inicio com essa pergunta, e quero iniciar minha fala com essa frase do escritor Eduardo Galeano, pois hoje estamos dando mais um passo nesta caminhada com o lançamento de mais um plano safra específico para a agricultura familiar. Agradecemos imensamente, presidente, ao seu governo por este reconhecimento que aumenta nossa esperança, para seguirmos firmes em nossa caminhada, produzindo comida saudável para alimentar o povo brasileiro. Como agricultora familiar, nordestina, mãe, dirigente sindical, tenho observado muitas coisas. E dentre elas, tenho observado atentamente as dificuldades que a agricultura familiar vivencia e que vivenciou ainda mais. E principalmente com a realidade das mudanças climáticas, de como isso tem afetado a produção dos nossos roçados, das lavouras, afetado de diferentes formas, com mais ou menos intensidades, mas isso em todos os estados brasileiros. Por isso é fundamental que esse plano safra olhe para as estruturas que temos e que fortalece a agricultura familiar. Mas também olhemos para a realidade, como é viver neste lugar, como é viver no campo e lá permanecer com ou sem mudanças climáticas, com ou sem crise energética ou ambiental. Precisamos olhar para a realidade rural, também pela disponibilidade de sua infraestrutura, se ela condiz com a realidade e a necessidade do povo para viver neste lugar, o lugar viável, o lugar que tira a fome do povo. Quais as estruturas que temos para este bem viver no campo?
o que contamos para deslocar o nosso alimento, para deslocar todo alimento produzido, para comercialização nas feiras, qual a realidade das escolas do campo, da saúde, das máquinas e equipamentos que temos disponíveis para desenvolver a produção agrícola, ao mesmo tempo que não degrade o meio ambiente. Como vemos isso? Olhar e planejar a infraestrutura para que as pessoas vivam no campo. E esse ainda é um desafio que temos, precisamos avançar. Por outro lado, o Plano Safra 2024-2025, como bem já acompanhamos aqui, apresentado pelo nosso ministro Paulo Teixeira, ele muito nos alegra, está muito óbvio e claro que aponta em fator de crescimento do ano passado para esse, onde a gente tem aqui 76 bi, mas com isso precisamos sim priorizar as políticas que apoiam a agricultura familiar e as práticas agroecológicas, não apenas porque é importante para a segurança alimentar, mas sabemos e temos clareza que gera renda no campo, preserva os recursos naturais e promove relações mais justas e igualitárias. Assim, quero me dirigir de forma bem específica aqui a todos e todas que representam e estão aqui enquanto bancos. Porque queremos nos dirigir aos bancos, para que a gente possa, de fato, fazer um grande pacto na aplicação dos recursos para as mulheres, como já foi colocado aqui, para a juventude, a agroecologia e semiárido. Queremos que os bancos priorizem essas aplicações de linhas que são o grande diferencial de investimento nesse Plano Safra. Presidente Lula, ministro Paulo Teixeira, estamos muito felizes, como a gente já falou aqui, com mais este Plano Safra da Agricultura Familiar, que vai garantir crédito e investimento na produção dos trabalhadores e trabalhadoras, e por isso, presidente, queremos aqui, juntamente o nosso presidente Lula, o nosso ministro Paulo Teixeira e todos os demais ministros aqui presentes, queremos fazer um grande pedido, apresentar neste momento. Queremos, presidente, o PAC para a agricultura familiar. Precisamos avançar com o PAC para a agricultura familiar. E nós, da Contraf Brasil, apresentamos, inclusive, o PAC é o Programa de Aceleração, como todos sabem, para a agricultura familiar, que integre, de fato, as políticas públicas existentes, combinado ao investimento voltados à infraestrutura, ao fomento da produção de alimentos saudáveis e sustentável, com a promoção de renda para fim da pobreza nos territórios rurais, com garantia dos direitos básicos à cidadania para a melhoria da condição de vida dos agricultores e agricultoras familiares e o bem viver desse campo. Se é importante, precisamos avançar e avançar. Mas finalizo aqui, presidente, seguindo acreditando nesta força, nessa resistência do nosso povo, e sabendo do compromisso, por isso contamos com a sua liderança, com sua determinação, para que de fato a gente possa contribuir diretamente nessa transformação dessa realidade e construir um país justo, solidário, de todas e todos. Isso é o que nós queremos e, óbvio, por fim, não poderíamos dizer que é pela agricultura familiar, pela reforma agrária e pelo direito à alimentação saudável e abundante para o povo brasileiro. Por isso estamos aqui, sabendo do seu papel e do seu compromisso que tem para os trabalhadores e, principalmente, para quem produz alimento para esse país, para quem observa e sabe o que é o campo brasileiro. E produzir alimento é algo mais precioso que temos, que é tirar a fome desse povo, é tirar a fome e a miséria desse país, onde está aqui a minha governadora Fátima Bezerra, do estado do Rio Grande do Norte, foi um do estado que mais tirou o nosso povo da fome nos últimos anos, no período de pandemia. Isso é trabalho, isso é o desafio que nós precisamos avançar. Para encerrar, eu gostaria de entregar ao nosso presidente... a entregar ao nosso presidente o convite que vai selar todo o processo
processo que a base da Contraf Brasil, da agricultura familiar, né, tem feito nesses últimos meses, né, que é a nossa pauta, onde a gente entregou ao governo, e dia 25 de julho, dia da agricultura familiar, estaremos fazendo em Brasília, de 24 a 28, o nosso grande festival da agricultura familiar, que também será de entrega, onde nós estaremos com todos os agricultores e agricultoras familiares com várias experiências de todo o Brasil. Então, presidente, queremos entregar em mão esse convite. Será uma honra ter você participando junto conosco desse momento de celebração. Podemos? Espera aí, com a Janja agora. Eu tenho que falar com a Janja. Agora sim. Pronuncia-se agora o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, Janja querida, ministro Paulo Teixeira, em nome de quem eu cumprimento todos os meus colegas, eu queria saudar a todos e todas e chamar a atenção para um fato, presidente. Primeiro, dizer que muitas vezes a gente lê um noticiário, estava pensando agora, conversando com o Paulo Teixeira e com o Marinho, se a gente pegar os 15 dias, uma semana para trás, uma semana para frente, e discutir o que está sendo entregue para o país, nesse momento, nós estamos finalizando a maior reforma tributária da história do país em regime democrático. Nós estamos, agora há pouco, a ministra Simone Tebet estava conosco e permaneceu lá, pactuando com estados e municípios uma renegociação das dívidas com a União. Nós fizemos 15 dias atrás uma operação para resgatar dezenas de milhares de pessoas que moravam em prédios caixão, em Pernambuco, que podiam cair a qualquer momento, como caíam até o ano passado, matando muitos moradores que não tinham onde morar. Nós estamos entregando, Paulo Teixeira, aqui, nesse momento, nós não estamos só entregando o maior plano safra para a agricultura familiar. Eu queria chamar a atenção para os aspectos qualitativos desse plano. Esse plano é o melhor plano safra para a agricultura familiar. E isso se deve à tenacidade da tua equipe, Paulo Teixeira, que trouxe para a mesa de negociação com a Fazenda, com a Casa Civil, com o MAPA, com todos os interessados, temas que não estavam na ordem do dia até o ano passado. Eles foram introduzidos no ano passado com alguma timidez. Nós começamos a falar, por exemplo, da nacionalização do Plano Safra, que sempre ficou restrito a poucos estados da federação, e agora nós temos a perspectiva de ter um Plano Safra Brasil, as 27 unidades da federação contempladas. Nós estamos falando de um Plano Safra que está atendendo a um apelo antigo, né, de vários especialistas da agricultura, de que as culturas não fossem concentradas em poucas regiões, porque quando você tem um incidente, uma catástrofe como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você afeta uma cultura inteira se ela está concentrada lá. Mas se ela está diversificada pelo território, você, a partir dos contratos de opção que você anunciou aqui, você vai... Isso é paulatino, a gente sabe que é paulatino, você não vai mudar o Brasil do dia para a noite, mas a perspectiva de diversificar as culturas pelo território vai garantir um Brasil com mais segurança alimentar, mesmo diante das mudanças climáticas. E isso é muito importante.
Nós estamos falando de um plano safra o mais aderente ao plano de transformação ecológica. Pouca atenção está sendo dada a isso. Nós estamos introduzindo taxas de juros menores, maior estímulo à transição ecológica que tem que começar também pela agricultura e pela pecuária. E a agricultura familiar é rica em exemplos sustentáveis Brasil afora. Nós vamos universalizar essas práticas. Nós estamos falando, por fim, de um plano safra que atende à diversidade da nossa gente. Nós estamos falando de um plano safra para a gente da floresta, para a gente do quilombo, para a gente da reserva indígena, para a gente que não tem título de propriedade e não pode dar uma garantia com fundo garantidor. E vamos chegar no final da tarde à agricultura empresarial. Mas nós estamos indo de A a Z sem pular nenhum cidadão que tenha compromisso com a produção, que tenha compromisso com colocar a comida barata na mesa do nosso povo. Então eu queria, Paulo Teixeira, falar que você lidera uma super equipe. Uma equipe de primeira categoria que está apresentando não apenas o maior, mas o melhor plano safra para a agricultura familiar. Show de bola! Neste momento, são convidados a dirigirem-se à frente do palco para registro fotográfico com o senhor presidente da República, o ministro Paulo Teixeira, os presidentes do Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, da Caixa, bem como o vice-presidente do Banco do Brasil, os seguintes beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que acabam de assinar contratos com o Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Caixa. Aline Costa, Almerita Santos, Fernando Jacó, Jaqueline dos Santos, Juan Ariel Santos, Sirlene de Araújo, Vinícius Henrique dos Santos. O Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste passarão a disponibilizar contratos de financiamento em novas linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, sendo elas PRONAF Mulher, PRONAF Jovem, PRONAF Agroecologia, PRONAF Mais Alimentos, PRONAF Indígena e PRONAF Florestas. Essas novas linhas de financiamento ampliarão o acesso ao crédito à agricultura familiar. Estamos ao vivo acompanhando a cerimônia de anúncio do novo plano da agricultura, Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025, plano que tem valor recorde aí anunciado. São 76 bilhões de reais para o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas, ao todo, serão 85 bilhões e 700 milhões de reais em ações do governo federal para a agricultura familiar, um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, segundo o governo federal. E a gente acompanha aí o presidente Lula tirando foto com representantes, agricultores familiares que receberam agora há pouco o crédito do Banco do Nordeste.
Pode ir. Neste instante, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Décio Lima, assinam um acordo de cooperação técnica para a inclusão da agricultura familiar no Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. A parceria permitirá o desenvolvimento de estratégias voltadas à inovação das políticas públicas nacionais de promoção do empreendedorismo e estrutura produtiva da agricultura familiar. Agora, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o presidente da Fundação Banco do Brasil, Cleiton Moraes, assinam um acordo de cooperação técnica para o fortalecimento de agroindústrias familiares. O acordo, que será executado nacionalmente, tem como objetivo agregar valor à produção da agricultura familiar, fortalecer a comercialização e incentivar as demais etapas do processo produtivo, com foco na agroindustrialização. Foi ótimo. Neste instante, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, a presidenta em exercício do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tereza Campelo, e o presidente da Fundação Banco do Brasil, Cleiton Moraes, assinam o edital do Programa de Fortalecimento das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica, Programa Ecoforte. O Programa Ecoforte promoverá investimentos de R$100 milhões em projetos com valores entre 1 milhão e 3 milhões em redes, agroecologia, extrativismo e produção orgânica, visando a intensificação de práticas de manejo sustentável de produtos da sociobiodiversidade e de sistemas produtivos orgânicos e de base agroecológica. A gente vai falar ou não? Ele vai me avisar o serviço. Próxima cortina. Não tome. Senhora e senhores. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina decreto que altera o decreto número 11.802, de 28 de novembro de 2023, de forma a regulamentar o Programa de Aquisição de Alimentos. O novo decreto altera os limites de valor de aquisição de agricultores familiares e suas organizações no PAA, modalidade de compra direta, em situações emergenciais, de R$15 mil para R$30 mil. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o decreto que institui o Programa Nacional de Fortalecimento do Cooperativismo, Associativismo e Empreendimentos Solidários da Agricultura Familiar, Programa Coopera Mais Brasil.
O programa tem como principal objetivo fomentar a organização coletiva dos agricultores familiares por meio do fortalecimento das cooperativas, associações e empreendimentos solidários. Neste instante, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o decreto que institui o Programa Nacional de Florestas Produtivas. O decreto tem por finalidade a recuperação de áreas rurais que foram alteradas ou degradadas para fins produtivos, por meio da adequação e regularização ambiental da agricultura familiar e ampliação da capacidade de produção de alimentos saudáveis e de produtos da sociobiodiversidade. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona o projeto de lei que inclui os agricultores familiares do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e suas cooperativas no grupo de beneficiários do Fundo Garantidor de Operações, FGO, além de aumentar a participação do Poder Executivo Federal no respectivo fundo. O projeto de lei autoriza o aumento em até R$ 500 milhões da participação da União no Fundo Garantidor de Operações para a garantia das operações contratadas no âmbito do PRONAF. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu pedi a palavra para dizer que eu não posso falar. Nós estamos muito atrasados. Tem uma feira, tem gente no sol ali. Os avisos econômicos já foram dados. O Plano Safra é um Plano Safra exuberante. Pode não ser tudo que a gente precisa, mas é o melhor que a gente pode fazer. E ele foi feito, sabe, de forma interativa, de forma coletiva. Muita gente participou, muita gente deu palpite. Eu quero agradecer ao pessoal da Fazenda que teve a sensibilidade de perceber que a agricultura familiar tem uma importância muito grande para esse país. Nós temos aproximadamente 4.600.000 propriedades com menos de 100 hectares. Nós temos aproximadamente quase que 2 milhões de propriedades com um pequeno pedaço de terra. Eu não sei quantas tarefas, não sei quantos hectares, mas tem muita gente pequena que agora está tendo crédito a 0,5% de juros ao ano. O que nós precisamos ter em conta é o seguinte, companheiros, a gente anunciou tudo isso aqui, a imprensa registrou, eu assinei decreto, está tudo formalizado, tudo legalizado. Agora é importante que as coisas funcionem. E para elas funcionarem, vocês têm que ser o fiscal. A imprensa pode ajudar a fiscalizar. Os deputados podem ajudar a fiscalizar. Os senadores podem ajudar a fiscalizar. Os usuários podem ajudar a fiscalizar em tempo real. É importante que quando uma coisa não der certo, se você for num banco e um cara do banco ficar enrolando vocês, é muito importante que a gente saiba disso em tempo real para a gente poder tomar providência. Porque muita gente que vai liberar dinheiro não está aqui. Muita gente que vacinar não está aqui. Muita gente não foi tomada pela emoção que foi o anúncio do nosso ministro Paulo Teixeira. Então é importante que a partir de agora vocês entrem em campo. Não apenas para produzir, para colher e para vender, mas vocês entrem em campo para garantir que aquilo que foi firmado aqui hoje seja cumprido em todas as suas letras, em todas as suas vírgulas, para que a gente possa ter certeza de que esse país não terá problema de alimento. Eu dizia para o Haddad agora há pouco, a gente fica lendo o jornal todo santo dia, você vê perspectiva de ter alta no preço dos alimentos. Um dia desse eu estava vendo
uma fotografia antiga de um companheiro que planta tomate, talvez, eu não sei se em Goiás, e o preço do tomate estava muito barato, ele ficou jogando tomate para os animais deles comerem. Nós precisamos mudar de comportamento. Primeiro, a gente tem que incentivar as pessoas a produzirem para que nunca mais a gente coloque na primeira página do jornal o chuchu como responsável pela inflação, o tomate responsável pela inflação. Eu lembro de uma vez que o senador Suplicy fez um debate na Câmara, todo mundo aqui mais velho está lembrado, com um carrinho de tomate para mostrar o preço do tomate. Então é o seguinte, gente, essas coisas aumentam em função de determinadas intempéries, sabe? Quando tem seca, quando chove demais. Então, o que nós precisamos ter cuidado é o seguinte: a gente tem que incentivar as pessoas a plantarem o máximo possível e garantir para as pessoas que na hora da colheita a gente não vai deixar eles ter prejuízo porque plantaram demais. O governo tem que garantir um pagamento correto para que aquelas pessoas possam fazer os seus produtos chegar no supermercado. Se a gente fizer isso, se a gente comprar as máquinas, se a gente produzir mais leite, se a gente produzir mais queijo, se a gente plantar mais tomate, plantar mais pepino, plantar mais chuchu, não vai ter inflação de alimento, gente. Não vai ter. A inflação de alimento, ela se dá quando a gente produz mesmo do que é a demanda, que começa a ter escassez no supermercado, e aí cada pessoa pede o preço que quiser. Não é assim? Mas se a gente tiver a produção correta, não faltará produto do supermercado, ninguém precisa aumentar o preço, porque a gente vai ter excesso de comida nesse país. Ah, mas se eu produzir o pepino, sabe, e não der lucro, pessoa, que aí o que eu faço? O governo está acostumado a lidar com pepino. O governo vai cuidar para que o plantador de pepino não tenha prejuízo. É simplesmente isso. Mas você veja a novidade, sabe, do incentivo à produção, sabe, nas nossas florestas. É muito interessante. Isso vai ajudar os nossos indígenas, vai ajudar os nossos quilombolas, vai ajudar os nossos seringueiros. Porque uma das coisas que eu descobri em 2003, quando eu cheguei na presidência, era que o PRONAF era uma coisa quase que tipicamente do Rio Grande do Sul. Era uma coisa que chegava um pouco a Santa Catarina e chegava muito pouco em São Paulo e no Paraná. Então a ideia, eu lembro de uma conversa que eu tive com a CONTAG, de tentar incentivar os dirigentes sindicais da CONTAG a orientar os sindicatos, para orientar os trabalhadores como eles ter acesso ao crédito. Porque não tem nada pior do que você anunciar uma linha de crédito e no final do ano você também as pessoas não foram atrás. Por quê? Porque não sabiam, porque não foram informados. Agora, gente, está tudo informado. Quando vocês tiverem alguma dúvida agora, porque esse plano vai entrar no Comunica BR. Quando vocês entrarem, vocês vão clicar lá, Comunica BR, vocês vão saber cada centavo em cada área disponibilizado pelo país. Ninguém vai ser pego mais por falta de informação. Então, por favor, vamos fazer acontecer, porque se vocês fizerem acontecer, o ano que vem tem mais. E tendo mais, vai produzir mais, o povo vai comer mais, e a gente vai ter uma política econômica sem causar sobressalto a ninguém. A gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer, a gente vai continuar fazendo transferência de renda, e a gente, ao mesmo tempo, vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos. Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação, com saúde aquele que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca. Um abraço, boa sorte e parabéns aos companheiros da agricultura familiar. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todos que aguardem a saída do presidente da República. Nós acompanhamos ao vivo o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, que vai ter o valor recorde de 76 bilhões de reais em crédito rural para o período de 2024-2025. O aumento é de 6,2% em relação à safra anterior. O governo federal vai dar ainda mais incentivos aos agricultores familiares que querem produzir alimentos imprescindíveis para a população brasileira. Cerca de 10 linhas de financiamento de crédito rural do PRONAF tiveram redução de taxas. Quem produzir arroz, por exemplo, terá juros reduzidos para 3%.
no caso do convencional, e 2% para o arroz orgânico. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, iniciou a apresentação do Plano Safra falando que, com a autorização do presidente Lula, foi possível não apenas aumentar os recursos, mas também reduzir essas taxas. Os juros serão ainda menores para agricultores que protegem o meio ambiente. Baixamos juros. No primeiro ano a gente baixou de 5 para 4 e agora baixou de 4 para 3 para a produção de alimentos. O que o presidente Lula quer é alimento saudável, barato, fartura na mesa do povo brasileiro. Então, para arroz, feijão, mandioca, fruta, legumes, verduras e leite, o juro vai para 3%. Quero dialogar com você, agricultor familiar do Brasil. 3% de juros para a produção de alimentos. E se forem alimentos orgânicos, e se forem alimentos da agroecologia e da biodiversidade, 2% de juros. Alimentos agroecológicos e também o açaí, babaçu, castanha do Brasil, pequi, guaraná e umbu. Ministra Marina, 2% de juros para essa finalidade, como discutimos com a senhora e com o ministro Fernando Haddad e com o Fávaro, uma linha de agricultura de baixo carbono. Outro destaque feito pelo ministro Paulo Teixeira é o crédito para as mulheres do campo. O governo registrou aumento no acesso às linhas de crédito para elas. As mulheres estão como prioridade no nosso Plano Safra da Agricultura Familiar, teve um aumento de 34% na quantidade de operações. Saímos de 362 mil operações e fomos para 484 mil operações. Em termos de valor contratado, para as mulheres, foi de 4,1 bi para 6,6 bi, 61% de aumento. E para as mulheres em geral, nós estamos soltando aqui 2 editais que vêm da Marcha das Margaridas. Um edital de 30 milhões para a organização produtiva e econômica de 300 organizações femininas e um edital de 30 milhões para os quintais produtivos. Mulheres e juventude, sucessão rural, para garantir que o jovem permaneça no campo. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrou que o novo Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025 foi estruturado de forma inédita, priorizando a nacionalização e a diversificação da produção. Nós estamos falando de um plano safra que está atendendo a um apelo antigo, né, de vários especialistas da agricultura, de que as culturas não fossem concentradas em poucas regiões. Porque quando você tem um incidente, uma catástrofe como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você afeta uma cultura inteira se ela está concentrada lá. Mas se ela está diversificada pelo território, você, ao partir dos contratos de opção que você anunciou aqui, você vai... Isso é paulatino, a gente sabe que é paulatino, você não vai mudar o Brasil do dia para a noite. Mas a perspectiva de diversificar as culturas pelo território vai garantir um Brasil com mais segurança alimentar, mesmo diante das mudanças climáticas. Nós estamos falando, por fim, de um plano safra que atende a diversidade da nossa gente. Nós estamos falando de um plano safra para a gente da floresta, para a gente do quilombo, para a gente da reserva indígena, para a gente que não tem título de propriedade e não pode dar uma garantia com um fundo garantidor. E vamos chegar no final da tarde à agricultura empresarial. Mas nós estamos indo de A a Z sem pular nenhum cidadão que tenha compromisso com a produção, que tenha compromisso com colocar a comida barata na mesa do nosso povo. E durante o lançamento do Plano Safra, o presidente Lula assinou uma série de decretos que beneficiam a esses pequenos produtores. Um deles aumenta os limites de aquisição para agricultores familiares em situações emergenciais de 15 mil para 30 mil reais. E ele afirmou que para o país não sofrer com preços altos e inflação, nós vamos ver agora, então, acompanhar a fala do presidente Lula durante o evento.
a gente tem que incentivar as pessoas a plantarem o máximo possível e garantir para pessoas que na hora da colheita a gente não vai deixar eles ter prejuízo porque plantaram demais. O governo tem que garantir um pagamento correto para que aquelas pessoas possam fazer os seus produtos chegar no supermercado. Se a gente fizer isso, se a gente comprar as máquinas, se a gente produzir mais leite, se a gente produzir mais queijo, se a gente plantar mais tomate, plantar mais pepino, plantar mais chuchu, não vai ter inflação de alimento, gente. Não vai ter. A inflação de alimento, ela se dá quando a gente produz mesmo do que a demanda, que começa a ter escassez no supermercado, e aí cada pessoa pede o preço que quiser. Não é assim? Mas se a gente tiver a produção correta, não faltará produto do supermercado, ninguém precisa aumentar o preço, porque a gente vai ter excesso de comida nesse país. Bem, além de anunciar o plano da agricultura familiar para a safra 2024-2025, hoje ainda o governo federal vai apresentar o plano safra do agronegócio. É o crédito rural para grandes produtores. A cerimônia está marcada para 15h no Palácio do Planalto e você também acompanha ao vivo aqui no Canal Gov. Nós ficamos por aqui, continue com a gente e siga também as nossas redes sociais. Até mais, tchau, tchau. Você que já se alistou para o